Olá, alunos. Eu sou o professor Paulo Henrique e na videoaula de hoje iremos falar sobre funções e portas lógicas. A lógica é a base da eletrônica digital e da informática. Ela surgiu na Grécia Antiga com a contribuição de três filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Porém, foi George Boole, um matemático inglês, quem desenvolveu a álgebra de Boole, que é o que nós vamos estudar da agora para frente. Tá? Então, a variável booleana ela pode assumir apenas dois valores, 0 e 1. Por exemplo, uma lâmpada acesa, 1, apagada, 0. Uma chave fechada, 1, aberta, 0. Uma representação de falso e verdadeiro, onde o verdadeiro seria 1 e o falso seria 0. Tá? Para isso, nós vamos ter a representação da expressão lógica, da tabela verdade e de símbolos, que são as portas lógicas. Vamos lá ver as portas lógicas. Tá? Ou então, a porta lógica é a facilidade do processamento de números binários que decorre da existência de apoio nos dois dígitos, ou seja, o 0 e o 1, que pode ser representado por dois níveis de tensão. Por exemplo, 0, 0 volt, 1, 5 volts. Tá? É um exemplo nessa questão aqui, gente. Os símbolos representam um bloco lógico com uma ou mais entradas lógicas, A, B, C, D, N entradas, tá? E uma única saída, S. As entradas e saídas lógicas só assumem valores correspondentes aos níveis lógicos 0 e 1, tá? Conforme a gente já falou anteriormente. Um bloco lógico executa uma determinada função lógica para a qual foi projetado. Essa função determina os valores que as saídas assumem para cada combinação de valores de entrada. Tá? Nós vamos ver a tabela verdade e aí vocês vão entender isso aqui um pouquinho melhor. Tá? Vamos começar aqui pela primeira porta lógica que a gente tem. Tá? Nos nossos estudos, nós vamos usar a simbologia antiga. Tá? Então, essa daqui é uma porta AND, tá? Que é uma porta E, na verdade. Ou seja, quando as duas entradas A e B são zeros, a saída também será zero. Quando só uma das entradas for 1, a saída é zero. Quando as duas entradas forem 1, a saída também é 1. Conclusão, só temos um nível lógico 1 se na saída todas as entradas forem 1. Aqui nós veremos a representação da tabela verdade, ou seja, 0 e 0, a saída é 0. 0 e 1, a saída é 0. 1 e 0, a saída é 0. 1 e 1, a saída é 1. Vamos para a nossa próxima porta, que é a porta NAND, ou seja, é a porta E negado. Olha aqui o símbolo de negação. Sempre que vier essa bolinha aqui, ó, será o símbolo de negação. E a gente tem que ter em mente que a negação é a alteração dos valores, vamos falar assim, tá? Então, se lá que a gente tinha 0 e 0 era 0 na porta AND, aqui vai ser 1, tá? Onde nós tínhamos que 1 e 1 era 1 na porta AND, aqui nós vamos ter que é 0 nessa porta NAND, ou seja, uma porta não E, uma porta E negada, tá? Vamos para a próxima porta, que é a porta OR, tá? Ou seja, esse daqui é o símbolo da porta OR, tá? Ele é o símbolo, ou seja, quando as duas entradas A e B são 0, a saída também é 0, tá? Quando só uma das entradas é 1, a saída é 1. Quando as duas entradas são 1, tá? A saída também é 1. Conclusão, nós só temos o nível lógico 0 quando na saída todas as entradas forem 0, tá? Então, tá aqui nossa tabela verdade, 0 e 0, 0, 0 ou 1, 1, 1 ou 0, 1, 1, 1 ou 1, 1. Tá? A nossa próxima porta é a porta NOR, ou seja, a porta não ou negada, o símbolo de negação aqui que nós representamos, né, pela bolinha, e ela é uma porta inversora. Olha só, observe pela nossa tabela verdade, onde 0 e 0 lá na porta OR, na porta O era 0, aqui será 1. Os outros valores são inversos. Ela é uma porta inversora. Sempre quando a gente tiver a negação, ela inverte os valores. Na nossa próxima porta, uma porta NOT, ou seja, é a negação. Tá? Ele é representado por esse símbolo. Tá? E é basicamente isso daqui. Ó. A, se você falar assim, não há, né? São 0, não 0, é 1. 1, não 1, é 0. Tá? Então, ela é uma porta exclusiva para negação.
Aqui é uma porta ou exclusivo, né? Uma exclusive OR, tá? A saída é 1 se a entrada 1 ou a entrada 1, mas não ambas, tá? Então, ela é uma porta ou exclusiva. Olha só, no 0 e 0 dá 0, no 1 e 1 dá 0, tá? Só é 1 quando os valores das entradas forem diferentes aqui, tá? A nossa próxima porta é a exclusive ou negada, né? Ou seja, a porta inversora. Lá eu tinha aqui 0 ou 0 era 0, aqui o valor está invertido, né? Lá eu tinha que era 1 só quando uma entrada fosse 0 e a outra 1, aqui o valor é invertido. Tá? Aqui ó, nós estamos vendo um circuito integrado. Nos equipamentos hoje, como uma placa-mãe, que nós vemos, vamos ver esse tipo de circuito interno aqui. Por dentro, nada mais é do que isso. Ó. Olha só, uma porta END negada, uma porta END negada, né? Uma porta END negada, outra porta END negada. Como se por dentro o circuito lógico fosse montado, na verdade montado desta forma. Tá? Vamos agora para as funções. Tá? Então, como vocês viram anteriormente, um circuito digital é regido pela álgebra de Boole e com as portas lógicas existentes é possível implementar qualquer função booleana. Vou voltar o slide aqui só para vocês observarem. Ó, o circuito interno, né, com as portas lógicas. Tá? Então, conjuntamente com esse modelo, temos as funções lógicas que vão dar formas estruturadas às expressões geradas pela álgebra de Boole. Tá? Para isso, nós precisamos da tabela verdade. O que é a tabela verdade? Ela nada mais é do que o mecanismo que vamos utilizar para calcular todos os valores possíveis para uma determinada proposição lógica. São as tabelas verdade que representam todas as possíveis combinações das variáveis de entrada e de uma função e seus respectivos valores de saída. As saídas da tabela verdade estão condicionadas a ela. Tá? A saída da tabela verdade nada mais é do que aquilo que a gente deseja fazer. Tá? Então vamos aqui um exemplo de montar uma tabela verdade a partir de uma expressão booleana. Tá? Nesse caso, monta-se a tabela verdade com todas as combinações possíveis e a equivalência de y, com os valores das variáveis é atribuído 1 e as demais linhas é atribuído 0. Vamos aqui para o exemplo. Está aqui minha tabela verdade com A, B, C. Tá? Então eu tenho 3 entradas. E por que esse número de linhas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 3 entradas, 2 elevado à terceira, 8. Se eu tivesse 2 entradas, 2 elevado a 2, 4. Então eu teria, nesse caso, com 4 linhas. Tá? Então, se eu tiver com 4 entradas, tá? 2 elevado à quarta, e assim sucessivamente. Então, a minha tabela verdade aqui, ela é montada com todas as combinações possíveis. Ó. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ou seja, são todos os valores possíveis de entrada, de combinações possíveis de entrada para ABC. E aqui eu tenho minha saída, que é uma função de ABC, ou seja, minha variável S. Então eu tenho aqui, ó, como foi dada uma determinada expressão, aqui no caso y, né, que A negado, B, C negado, isso daqui é o símbolo de negação, como poderia ser o tracinho aqui em cima, como vocês podem ver lá na apostila, né, nas anotações equivalentes lá. Então, A normal, B negado, C negado, mais A, B negado, C, mais A, B, C negado. Tá? Então vamos procurar essa linha aqui, ó, A negado, B, C. A negação significa que é 0. Não negado, 1 e o próximo negado. Então vamos procurar essa linha aqui. A negado. Tá aqui. B normal, C negado. Então eu vou atribuir o número 1 aqui. Ó. Tá? Depois o próximo. A, B negado, C negado. Então A normal, B negado, C negado. Tá aqui. Vou atribuir o 1. Tá? O próximo. A, B negado, C. Então A, né, B negado e C. Tá aqui meu 1. E A, B, C negado. Então, A, B, C negado. Tá aqui, ó. A, B, C negado. Né? Então, eu atribuo 1 aqui. Os demais, só complemento com 0. Tá? Então, isso daqui é uma tabela verdade que foi montada por algum fim, né? De acordo com uma expressão que já existia ou com algo que eu queria representar. Tá? Vamos aqui para mais um exemplo. Tá? Então, eu tenho y de A negado BC, mais AB negado C, mais ABC. Então, está aqui o meu primeiro
A negado, ou seja, ele vale 0. B, C, coloquei o 1 aqui. Tá? O próximo é A normal, B negado, C, tá aqui, né? Tá aqui meu número 1. E o próximo é ABC normal, tá aqui meu número 1. O resto eu complemento com 0. Assim está montada a minha tabela verdade a partir da expressão. Tá? Agora, vamos fazer o inverso aqui. Tá? É possível obter a expressão booleana por meio da tabela verdade. Para isso, vamos considerar que a tabela verdade tenha, tá? As linhas onde o y, que o s, o f, vale 1, né? E fazer o e lógico das variáveis que tem 1 com os complementos dos quais o valor é 0. Vamos por exemplo aqui. Então, essa daqui é a minha tabela verdade. Aqui eu tenho a função de ABC, ou seja, meu y, o meu s, minha saída, né? Eu tenho o 1 aqui, tá? Então, nessa primeira linha. Vamos analisar ele aqui, perdão, na segunda linha aqui. Então, eu tenho o A negado, tá aqui. Tá? O B também é negado, está aqui. E o C é normal, está aqui. Tá? Mais, tá? Nós estamos aqui analisando os uns, mais A negado, está aqui. B, né, este. E C normal. Mais, né, A normal, B normal, C negado, está aqui. Tá? Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui minha tabela verdade com as entradas A, B, C e a minha função, a minha saída, o meu y aqui, né, o resultado. Vamos analisar aqui o 1. Então, o meu primeiro 1 está aqui. Eu tenho que será A negado, B, C negado. Está aqui. Mais A normal, B negado, C negado. Está aqui. Né? Mais A normal, B negado, C. Está aqui. E meu último 1 aqui, analisando ele, eu terei que tem A, B, C, né, está aqui. Então, eu analisei os uns da minha tabela verdade e, consequentemente, extraí a minha expressão booleana que está aqui embaixo.